Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui de volta, já estamos juntos a partir deste momento para o MPA Movimentos para Aprender. Hoje, 21 de julho, nós vamos à leitura do capítulo 21 do livro de Provérbios, sempre em busca da sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Criador. Eu sou Getúlio Freire e nós vamos hoje à leitura do capítulo 21 do livro de Provérbios. O coração do rei é como corrente de água na mão de Jeová. Vira-o para onde quer que se agrade. Uau! Então aqui você já vê logo de início que o rei, Deus está com os reis e Deus direciona o coração do rei para onde ele queira. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Jeová faz a avaliação dos corações. Deus avalia as intenções do coração. Executar a justiça e o juízo é preferido por Jeová a um sacrifício. Se você está executando, está vivendo em justiça e em juízo, é mais agradável a Deus do que fazer sacrifícios em sua vida. Os olhos altaneiros e um coração arrogante, a lâmpada dos iníquos são pecados. A lâmpada dos iníquos. Os iníquos, eles são guiados pelos pecados. Aquilo que guia a vida deles são os pecados. E falando dos justos, o que guia os justos, aquilo que ilumina os caminhos dos justos são a justiça, os atos de obediência a Deus. Os planos do diligente seguramente, os planos do diligente, presta atenção aqui, Os planos do diligente seguramente resultam em vantagem, mas todo precipitado seguramente se encaminha para a carência. Então, se você é uma pessoa diligente, se você é diligente em tudo que for fazer, você seguramente, os seus planos resultarão em vantagens, em grandes realizações, em grandes plantações e colheitas, grandes colheitas. E o que é ser diligente? É aquele que executa, que não desiste por causa das dificuldades. Você tem que entender que as dificuldades elas vêm para nos fazer crescer. Quando você vence uma dificuldade, quando você ultrapassa uma barreira de dificuldade, quando em seu caminho você se torna maior e mais preparado para vencer a próxima dificuldade. Então nunca coloque a ideia de fugir da dificuldade, mas haja como a formiga que não para o seu serviço, que não para o seu labor por causa de uma barreira no seu caminho. Se for necessário, ela desvia pelo lado direito ou pelo lado esquerdo e segue em frente em seu caminho. A água também da mesma forma. Então, a própria natureza, tudo que está ao nosso redor está sempre nos ensinando como agir diante das situações. A obtenção de tesouros por meio de uma língua falsa é uma exalação impelida para longe, no caso dos que procuram a morte. A própria assolação por parte dos iníquos os arrastará, pois negaram-se a fazer justiça. Os iníquos,
eles se negam a fazer justiça. O homem, mesmo o estranho, é tortuoso no seu caminho, mas o puro é reto na sua atuação. Melhor é morar num canto do terraço do que com a esposa contenciosa, embora numa casa em comum. É importante viver em unidade. Viver em unidade. A família, você deve entender isso. Você deve entender que a sua família é o seu maior bem, é o seu único bem nesta terra. A sua família é seu único bem nesta terra. E a unidade entre o casal é uma fortaleza nesta terra. A sua família é uma nação. A sua família, ela nasceu para prosperar. E viver em unidade é agradável aos olhos de Deus. Então, que não haja divisão dentro das famílias. Que não haja. Que as famílias, que o marido e a esposa se unam para caminhar em direção ao mesmo propósito, para servir ao reino. Para servir ao reino. Servir em tudo que for fazer. Em tudo que for fazer. Colocar Deus em primeiro lugar. Saiba que a sua família é importante para Deus. Então, que não haja divisão, que não haja contenda dentro da sua casa, do seu lar. Mas se houver divergência, que sejam resolvidas no mesmo dia. Que sejam resolvidas no mesmo dia, antes do sol se pôr. Que o sol não se ponha sobre um casal que esteja brigado, mas que eles resolvam no mesmo dia, porque a sua família é o único bem que você possui nesta terra. A própria alma do iníquo tem almejado o que é mal. Aos olhos dele não se mostrará favor ao seu próximo. Por se impor uma multa ao zombador, o inexperiente torna-se sábio. E por se dar perspicácia ao sábio, ele obtém conhecimento. O justo dá consideração à casa do iníquo, transtornando, olha só, o justo dá consideração à casa do iníquo, transtornando os iníquos para a sua calamidade. Quanto àquele que tapa seu ouvido contra o clamor queixoso de condição humilde, ele mesmo também clamará, e não se lhe responderá. Então, se você está em condição de contribuir com a vida das pessoas ao seu redor, se você está em condição de transbordar, e todos nós estamos em condição de transbordar na vida de outras pessoas, você não deve se negar a fazer isso. Faça isso com amor, faça isso com alegria no coração. Nós nascemos para servir, e maior é aquele que serve. Jesus disse, maior é aquele que serve. Quanto mais pessoas você serve, você se torna maior. Então sirva com alegria, com amor, com disposição, todos os dias. Uma dádiva feita às escondidas aplaca a ira, e o suborno no peito, o forte furor. Aquele que se dispõe a dar presentes, aquele que se dispõe a servir, ele sempre terá portas abertas à sua frente. As portas se abrem para aquele que se doa, para aquele que serve. Para o justo é uma alegria fazer justiça.
mas há algo terrível para os que praticam o que é prejudicial. Então o justo, ele se alegra, ele sente o coração feliz em servir com alegria, com justiça, em praticar a justiça. Quanto ao homem que se vai perdendo do caminho da perspicácia, descansará na própria congregação dos impotentes na morte. Aquele que ama a hilariedade será alguém em necessidade. Quem ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Quem ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Então você não deve colocar o seu amor no vinho, na bebida, ou no azeite, naquilo que gera riqueza material. Você deve colocar o seu amor, o seu coração nas coisas do reino, no servir a Deus, servir com alegria, buscar a sabedoria que vem do alto, e todas as coisas, tudo que você necessita e muito mais será acrescentado à sua vida. Tudo que você necessita será acrescentado. Todas as porções de todos os dias, você deve estar tranquilo, descansado, porque tudo isso será acrescentado em sua vida. O iníquo é resgate para o justo, e quem age traiçoeiramente toma o lugar dos retos. Melhor é morar numa terra erma do que com a esposa contenciosa junto com um vexame. Então aqui ele reforça que a desunião dentro do lar é terrível. É terrível. Você deve estar unido, andar em unidade com a sua esposa. Há tesouro desejável e azeite na residência do sábio, mas o homem estúpido o engolirá. O homem estúpido, ele só pensa em destruir. E o reto, ele pensa em multiplicar, em plantar as sementes para que novos frutos surjam daquelas sementes. Se você come todas as sementes, se você não se preocupa em plantar as sementes, você não vai obter frutos. Então, das sementes que você receber, você deve ter a preocupação de plantar uma parte e comer a outra parte. Não coma todas as sementes. Não coma todas as sementes. Quem se empenha pela justiça e pela benevolência achará vida, justiça e glória. Meu Deus! Meu Deus! Quem se empenha pela justiça e pela benevolência, se você se empenha em praticar justiça e bondade, haverá para você vida, justiça e glória. Isso é todos os dias. Pratique a justiça desde os seus pensamentos, no seu coração, e haverá mais vida para você, mais justiça e mais glória. Uau! Este é um dia memorável. Este é um dia que você recebe o melhor que há nesta terra. Este é um dia que você nasceu, renovou a sua energia para desfrutar do melhor nesta terra. Você merece desfrutar do melhor que há nesta terra. Uau! Há mais justiça, há mais vida e há mais glória para você desfrutar. Viva, viva, viva sempre, se empenhando em praticar a justiça e a bondade. O sábio escalou a própria cidade dos poderosos
para deitar abaixo a força da sua confiança. Quem guarda a sua boca e a sua língua está guardando a sua alma das aflições. Então, se você quer abrir a sua boca, você deve raciocinar, deve pensar antes. O que vai sair da sua boca? Porque você, fazendo analogia, o seu coração é como se fosse o motor de um carro. Mas a sua boca é como se fosse o escapamento que sai resíduos. Então, se você se propõe, se o seu coração está cheio de maldade, a sua boca vai expelir maldade. Mas se o seu coração está cheio da justiça de Deus, a sua boca vai expelir justiça, amor, sabedoria, bondade. E a glória, você vai sempre glorificar ao grande Deus. Você vai sempre glorificar a Jesus, que fez a obra completa por nós. Fanfarrão, presunçoso, pretensioso é o nome daquele que age numa fúria de presunção. O próprio anelo do preguiçoso o entregará à morte, pois as suas mãos se negaram a trabalhar. O preguiçoso, ele se nega a fazer aquilo que deve ser feito. Ele já sabe o que deve ser feito. O preguiçoso, ele já sabe o que deve ser feito. O que acontece? Ele não faz, por causa da preguiça. O dia inteiro, ele demonstrou anelar ansiosamente, mas o justo dá e não nega nada. Aquele que é justo, aquele que faz a vontade de Deus. Qual é o justo? É aquele que faz a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus é aquele que faz o que Deus colocou em seu coração. Ele transborda com alegria na vida de outras pessoas. Ou seja, ele planta pela manhã, mas ele não deixa de plantar à tarde. Porque a colheita vem para aqueles que plantam. E você precisa saber de uma coisa agora. A plantação, ela não é obrigatória, mas a colheita, sim. A colheita é obrigatória. Então, se você planta pela manhã e se você não deixa de plantar à tarde, saiba que a colheita virá. Mas você só colhe aquilo que plantou. Então, plante com sabedoria. Transborde na vida de outras pessoas. Plante amor, alegria, entusiasmo, disposição. Plante o reino na vida das pessoas. Plante o reino. O sacrifício dos iníquos é algo detestável, quanto mais quando trazido junto com conduta desenfreada. O sacrifício dos iníquos não agrada a Deus. Deus gosta, Deus ama a justiça, aquele que é justo e anda de forma reta. Isso não significa que você não comete erro, não se preocupe. Porque Jesus já nos lavou dos pecados. Então você faz aquilo que Deus colocou no seu coração e não se preocupe. Você vai andar de forma reta se você ser obediente ao Criador. A testemunha mentirosa, ela perecerá, mas o homem que escuta falará, sim, para sempre. O homem iníquo, o homem iníquo fez a sua face atrevida, mas o reto é aquele que será firmemente estabelecido nos seus caminhos. O reto, ele é firmemente
O reto, ele sempre anda firme no caminho de servir, servir ao propósito que Deus colocou no seu coração. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho em oposição a Deus. Você precisa saber que você deve se renovar todos os dias em Deus. Deus, ele é a fonte. Deus está no céu e ele é a fonte. É a fonte que desce do céu para renovar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Inclusive o seu ego deve ser lavado todos os dias, para que você sirva o reino de coração limpo. O seu ego deve ser lavado, ele deve ser diminuído todos os dias, porque o que precisa aflorar em seu coração é aquilo que Deus colocou dentro dele. Deus colocou uma mensagem dentro de cada pessoa. Deus tem uma semente plantada dentro do seu coração. Plante ela neste mundo, para que esse mundo transborde em justiça, em amor e em verdade. O cavalo é algo preparado para o dia da batalha, mas a salvação pertence a Jeová. O cavalo, olha só, então se prepare. Se prepare, mas saiba que a própria salvação, ela vem do Criador, ela vem de Deus. Este é um dia memorável. É uma quinta-feira, é um dia memorável. Este é um dia para você amar, para você agir com entusiasmo, para você viver as coisas do reino. Este é um dia para que a sabedoria aumente mais uma porção em você, no seu coração, e que você transborde isso na vida de outras pessoas. Há muitas pessoas ao seu redor precisando das sementes que estão plantadas dentro de você. Plante essas sementes no coração de outras pessoas. Plante com amor, com alegria. Saiba que você é amado. Você é amada. Jesus nos amou infinitamente. Eu sou Getúlio Freire. Fica com meu abraço. Fica com meu abraço neste dia. Fica com Deus.